podcast Pais que Nutrem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui no episódio 040, né? Esse episódio onde a gente fala de temas relacionados aos nossos filhos e principalmente nesse ambiente digital. A gente carrega o lema Nutrir vai além da alimentação. Meu nome é Marcelo, vocês já não me conhecem ainda, eu sou do Pais que Nutrem, né? Eu criei esse canal, esse perfil nas redes sociais, estou em praticamente todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Trends, TikTok, Facebook, já falei, né? LinkedIn, tô no Shorts do YouTube, tô no YouTube, tô no Spotify, nós temos uma newsletter semanal com assinatura gratuita, né? E a gente traz esse conhecimento a mais e nesse podcast a gente vai falar do tema Seus filhos têm os seus valores? Pois é, gente, isso é um tema interessante porque muita gente confunde o que são valores. Então vamos começar esse podcast falando do que são valores. Eu fiz uma breve anotação, tá do meu lado aqui, ó, e você vai me ver olhando aqui, seguindo essa anotação até para eu seguir um roteiro, tá? E a primeira pesquisa que eu fiz é o que são valores. O que são valores? Valores são princípios ou crenças, né, profundas que servem como bússola para nossas decisões, atitudes e relações. Eles ajudam a responder perguntas como: o que realmente importa para mim? Ou o que me faz sentir alinhado comigo mesmo? Gente, tem muita gente que confunde valores com outras situações, como desejos, como as regras sociais ou morais, ou como qualidades, tá? E quando a gente entende, tudo que a gente entende como valor, a gente consegue enxergar o mundo como que a gente trata da nossa forma. E aqui, no papel do Pais que Nutrem, muitas pessoas podem enxergar talvez alguns valores que eu passe aqui como um julgamento diferente dos valores de outras pessoas. Eu quero deixar claro que os meus valores não precisam ser idênticos aos seus. Você pode estar nutrindo seu filho tão bem ou quanto muito melhor que eu, provavelmente sim, porque eu sou muito presepeiro, né? Com valores diferentes do meu. Aqui não cabe a gente julgar o valor de outra pessoa, tá? Cabe a gente tentar entender, buscar que às vezes a gente pode ajustar por um comentário, por uma crítica sua, por uma opinião sua. Às vezes algum valor seu pode comungar com o meu e eu posso até modificar algo que vem dos meus ancestrais. Falar, poxa, esses valores aqui não estão bem legais com a geração atual. Tanta coisa já mudou, né? Tanta informação. Eu vou dar alguns exemplos de valores: honestidade, família, liberdade, crescimento, conexão, ou seja, agir de acordo com a verdade, mesmo que traga desconforto. Isso é honestidade, gente. Isso, às vezes, a gente tem que passar para nossos filhos: olha, filho, talvez não vai ser legal, você não vai se sentir bem nesse momento que você está falando isso com um coleguinha, com a professora, de alguma coisa que você fez errado, mas você vai se sentir livre desse peso. Então seja honesta com ele, com ela. Se você cometeu algum erro, se você cometeu algum equívoco, peça desculpas, tá? Família, colocar as pessoas próximas, aquelas pessoas que querem seu bem, que estão unidas, e eu falo muito de família, a importância das pessoas que querem o nosso bem, né? Como prioridade. Liberdade, querer fazer escolhas sem sentir o peso, gente. Às vezes a gente fica muito preso a certas situações que não nos faz progredir. Então você ter aí valores de liberdade, né? A gente já viveu aí épocas antepassadas em que certa parte da sociedade não tinha liberdade e outra parte tinha liberdade física mesmo, de presença, né? E hoje a gente já tem aí uma liberdade, uma conquista de liberdade bem maior. Há quem diga que o processo, a gente conquista a liberdade num ponto e perde em outro, mas isso é um debate que eu não quero trazer aqui, tá? O importante é você fazer as escolhas daquilo que faz sentido para você. Isso que eu acredito como liberdade, tá? Até porque a liberdade está muito na mente. Crescimento, buscar aprender e evoluir constantemente, isso pode ser um valor, tá, gente? Eu acredito como um valor muito importante pra gente, a gente buscar ter crescimento, até porque quando a gente cresce, a gente consegue ajudar. Muitas vezes a gente traz o assunto, o tema, né, de ajudar nossos filhos, de construir. Eu vivo em função do meu filho, da minha filha, mas você só consegue viver em função do seu filho ou sua filha se você consegue também trazer para você o crescimento, o desenvolvimento, você está satisfeito, aí assim você consegue somar na vida do seu filho. Conexão, tá? Desejar relações mais significativas, relações que façam mais sentido para sua vida, tá, gente? E assim, e aí eu não vou entrar em certas situações, mas
Em muitas situações a gente tem que conviver com pessoas tóxicas, com situações tóxicas. A gente tentar diminuir isso, porque os nossos valores não são assim. Hoje eu fiz uma postagem, né, de um copo cheio, de um copo vazio. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dessa postagem. Postei lá nos stories, tá? Por que valores não são desejos? Desejos é algo que você tem que ter, valor é algo que você vai viver. Tem uma diferença, tá joia? Ah, não, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Valores não são desejos. O que são valores e regras sociais ou morais? Gente, regras sociais morais, elas são comportamentos do que é certo, do que é errado. Os valores é o que significa aquela regra para você, tá joia? Porque às vezes a gente cumpre algumas regras sociais e aquilo ali pode não ter significado dentro dos seus valores. A gente fala, olha, dentro dos meus valores não é interessante, eu não acredito nisso, eu não acho que isso vai somar para minha vida, mas é uma regra social que eu tenho que seguir, que eu estou em convívio com a sociedade, então é interessante eu seguir e respeitar, porque pode ser o valor de outras pessoas. É por isso que regras sociais, regras morais, é importante a gente respeitar o próximo, porque talvez essas regras foram criadas em valores diferentes do seu. Isso é muito comum quando as pessoas viajam para outros países que têm uma religião muito diferente da sua, uma fé diferente, uma maneira de trabalhar. Não quer dizer que você vai para outro país, você vai pegar aquela fé para você. Talvez você possa até pegar, mas você pode falar, não, meus valores são diferentes dos deles e tudo bem, tá? Os meus valores, os valores da minha família. Eu não sei se eu consegui exemplificar bem, né? Mas as pessoas que viajam bastante, elas conseguem isso, tá? E não menos importante, valores e qualidades, tá, gente? Qualidades são características, valores são direções, tá joia? Eu posso ter, às vezes, algumas qualidades, algumas características, mas posso ter direções diferentes. Aquela pessoa que fala, poxa, essa pessoa tem ali, é tão boa para fazer isso e aquilo, mas faz isso e aquilo para situações ruins. Eu falo até muito isso e aquilo, vou tentar tirar aqui, vou colocar de uma forma mais clara para você. Vou aproveitar esse podcast, colocar de uma forma mais clara. Aquela pessoa ali, ela consegue executar uma tarefa com tanta rapidez, ela executa essa tarefa com tanta eficiência, ela é boa para fazer esse tipo de serviço, isso é uma qualidade. Agora, essa tarefa tem uma direção correta, tem uma direção que faz sentido, então, ou ela faz todas as tarefas e não tem um direcionamento, não tem um valor em cima daquela tarefa, entendeu? Então, qualidade tem essa diferença, tá? E valores e objetivos, né? Objetivos têm um fim, valores são contínuos. Então, como que eu posso exemplificar isso? Quando você alcança o objetivo, você alcançou esse objetivo, você vai buscar outro objetivo. Os valores são aquela estrada que norteia os seus objetivos. Ou seja, às vezes você deixa de alcançar alguns objetivos porque você não abandona os seus valores. Eu acho que isso é fundamental, tá, gente? E agora a gente vai entrar num outro ponto, tá, gente? Por que ter valores é importante? Eu acredito que quando a gente passa valores para os nossos filhos, a gente consegue passar situações que ele consegue fugir de tentações. Como que eu posso dizer o que é fugir de tentações? Eu aqui, Marcelo, eu vou contar uma história para vocês que é até um pouco engraçada, né? Eu sempre busquei fazer coisas certas. Isso porque veio da minha família. Minha família pregou, falou, minha mãe, meu pai falou muito isso. Agora, vou te falar a verdade, nem sempre eu consegui fazer as coisas certas. Às vezes, em alguns momentos, eu errei ali em um ponto, em outro. Acho que eu vou exemplificar isso de uma forma assim, bem prática, tá? Vamos dar exemplo do nó cego. Você sabe o que é nó cego? Nó cego no trânsito, né? No trânsito, nó cego é aquela conversão errada. Conversão é quando você vai dirigindo o carro ali, você fala, poxa, aqui tá, o retorno tá lá na frente a 3 km, eu vou dar um nó cego aqui. E eu, mais novo, né, eu costumava ir na casa de um grande amigo meu e eu pegava o caminho e lá tinha uma conversão, que antigamente ela era errada. Mas hoje já é certo, hoje é permitida essa conversão. Eu acho que as agências de trânsito aqui de Belo Horizonte modificaram essa regra justamente porque todo mundo fazia, eles não aguentaram, né? Mas eu ia na casa desse amigo meu esporadicamente, eu já devo ter contado essa história aqui para vocês, mas eu ia lá esporadicamente e fazia essa conversão errada. Eu ia lá esporadicamente. O que é esporadicamente? Uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos,
E não me sentia bem com isso, mas fazia, porque, enfim, quem nunca, né? E aqui, gente, me julga não, eu evito isso o máximo possível, mas às vezes eu dou uma cegada no trânsito. Às vezes até sem saber. Mas aí o que acontece? Nessa mesma época, eu me lembro, uma vez, de estar buscando um outro amigo meu na casa da noiva dele. Era um sábado de manhã, eu fui lá buscar ele. A gente ia sair pra fazer alguma coisa, eu acho, se não me engano, pra jogar tênis. E eu fui pegar ele, né? E falei com ele, olha, entra aí e tudo. E na rua que eu pegava na casa da noiva dele ali, tinha uma conversão. E essa conversão também era uma rotatória, né? Também era meio que um nó cego. Eu fiz a conversão certinha, bonitinha. Aí ele falou comigo, ô Marcelo, poxa, você deveria ter passado por aqui, você ia cortar caminho. Eu falei, não, prefiro fazer assim. Depois vai levar uma multa aí e vai reclamar. Comentei isso com ele, né? E aí, dando continuidade à nossa história, passaram um tempo e tudo, ele depois chegou pra mim e falou, depois de uns 3 meses, 4 meses, ele até falou comigo. Falou, você acredita que eu levei uma multa naquele lugar? Devia ter um guarda lá vigiando, porque todo mundo faz errado. Beleza, eu fiquei com essa história na cabeça. Posteriormente, eu tive a oportunidade de comprar um apartamento, né? Foi uma aquisição muito legal, no mesmo bairro que esse primeiro amigo meu que eu citei lá, que eu fazia conversão errada de vez em quando. E continuava sendo errada essa conversão, essa virada à esquerda, e eu tinha que voltar para casa todo dia do trabalho e eu estava fazendo essa conversão. Só que eu fiz um dia, fiz 2, e eu não me senti bem com isso. Sabe aquele sentimento que, tipo assim, tô fazendo um negócio que é errado, que não é legal? Então, gente, valores eu acho que está relacionado a isso. Às vezes a gente vai cometer equívocos de forma consciente ou até inconsciente, mas a gente não se sente bem com isso. A gente carrega e, poxa, não é legal fazer isso, entendeu? Não é interessante. É importante a gente tentar acolher esse sentimento de isso não é legal para que a gente não transforme essa ação que é errada num hábito ruim. Então, quando a gente tem valores, quando a gente busca fazer o certo, a gente tenta fazer o certo, apesar de entender que a gente é falível e às vezes tentado, tá, gente? Eu não sei se eu consegui exemplificar, mas eu vou falar aqui de algumas pessoas que têm valores interessantes que foram passadas de pai para os filhos, né? Eu anotei aqui alguns exemplos, eu vou passar para vocês do Barack Obama e suas filhas. Quem que é Barack Obama? Ex-presidente dos Estados Unidos, né? E ele tem uma situação de valores, empatia, responsabilidade, educação que passaram adiante, tá? Mesmo durante a presidência, Obama e Michelle priorizaram a criação das filhas com rotinas, limites claros, conversas profundas sobre identidade, sobre racismo, sobre referência e serviço ao próximo. É um valor de consciência social e integridade. E sabe o que eu acho mais interessante? Eu não sei se ele foi o primeiro presidente a fazer isso, tá? Mas o que eu acho mais interessante é que chegou um momento que ele, ainda no cargo de presidente, ele separou uma data na sua agenda e serviu um jantar, um almoço, né, uma refeição, que ele e a família dele serviram todos os funcionários, os colaboradores da Casa Branca. Sim, tem um viés de comunicação, de marketing envolvido ali? Sim, pode ter sim, gente. Aqui, na boa, a gente vive num mundo em que quando a gente faz as coisas, é interessante, eu acredito, é interessante a gente não ficar propagando demais, mas vamos entender ali que quando a pessoa se coloca nessa posição de mostrar que está ajudando, ele por ser um líder, ele está dando um exemplo, gente. E um exemplo tem que ser mostrado. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Ele está dando um exemplo, ele está mostrando. Eu não consigo aqui te dizer claramente se ele sempre fez isso, se não fez, mas quando a pessoa está numa posição de liderança e quando ela faz algo que merece ser divulgado, ela deveria ser divulgado, seja por ela, seja pela equipe dela. E foi divulgado, chegou, né? E mostrou um exemplo de consciência. Um exemplo que talvez os filhos, a filha e as 2 filhas, né? Quando estavam servindo ali os colaboradores da Casa Branca, elas não estavam preocupadas com a divulgação. Na cabeça delas, não estava preocupada com a divulgação do pai para o mundo. Estava preocupada em servir aquelas pessoas que passaram ali durante o mandato deles, servindo eles, tá? E eu vou pegar um outro exemplo, que é um exemplo muito legal aqui, da Fernanda Montenegro e da atriz Fernanda Torres, né?
A Fernanda Montenegro, referência no teatro, na TV brasileira, criou sua filha Fernanda Torres, também é atriz e escritora, com forte influência artística e intelectual. Não é à toa que Fernanda Torres ela se destacou com uma postura de ausência de perfeccionismo. O que eu digo de ausência de perfeccionismo? Ela se preocupou mais com a arte e de ser excelente na arte, ao invés de se preocupar com a forma floreada que um artista, com glamour, por assim dizer. Sim, ela se apresenta muito bem, sim, ela se porta muito bem, mas elas mostram um lado natural dela, mesmo por trás das câmeras, quando ela está em entrevistas, que é um lado que está muito a ver com a criação baseada na simplicidade, na valorização de um pensamento crítico. Ela não vai com a galera, tá? É cultura, é ética e principalmente autenticidade. Gente, vocês devem estar percebendo, eu dou uma olhadinha no meu roteiro aqui para eu não perder, né? Eu não perder o fio da meada e também não falar nada que está fora ali do que eu separei, justamente porque são exemplos que a gente vai trazendo, mentalizando, e aqui no País que Nutrem, você que está vendo esse podcast pela primeira vez, você vai perceber que aqui a gente valoriza muito o feito é melhor que perfeito. O que é o feito melhor que perfeito? Eu tenho o objetivo de passar um conhecimento, passar uma conversa, passar um bate-papo de como eu estou dentro da criação da minha filha, dentro do digital, e a maneira que eu achei mais fácil para eu fazer isso é ser natural, tá joia? Agora vamos voltar lá. Eu peguei um outro exemplo que é do Will Smith, né? Não sei se você lembra do Will Smith. O Will Smith é aquele que levantou no Oscar lá e deu um tapa naquele outro comediante, o Chris Rock. Eu não sei se foi exagerado ou não, mas o Will Smith, ele é casado com a esposa dele, a Jada Smith, né? E apesar de muitas polêmicas em situações que ele vive, eles se posicionaram como pais que valorizaram a liberdade de expressão e autonomia dos filhos. Criaram um ambiente que os filhos possam explorar quem são, mesmo se isso fugisse do padrão de Hollywood. Então, ou seja, o que dentro dos valores deles, Hollywood tinha um padrão, né, uma maneira de agir, e eles, com autoconhecimento, com autenticidade, falaram, olha, a gente tem uma maneira de criar nossos filhos. Eles não foram com a galera, por assim dizer. E eu não estou querendo entrar no meio se isso é certo, se é errado. Eles têm os valores deles. E o mais importante desse conteúdo aqui, desse podcast, é isso. É a gente também aprender a respeitar os valores. Agora a gente vai entrar no assunto aqui, né? O grande assunto é o tema. Seus filhos têm, que a gente já sabe o que é valores, já conversou sobre isso. Seus filhos têm os seus valores, tá, gente? Eu acho, sinceramente, que valores eles estão relacionados à maneira com que a gente se conecta com nossos filhos, a maneira que a gente se comunica com eles. Justamente porque às vezes a gente quer incutir os valores dos nossos filhos sem um diálogo, sem explicar um porquê, entendeu? E talvez a gente não participa da vida dos nossos filhos para que eles nos escutem. E escutem principalmente por quê? Até porque eu usando um porquê aqui, né? Porque nossos filhos, durante bastante tempo, eles vão nos procurar, mas vai vir uma época que eles vão buscar a tribo deles, o bando deles, aquela idade da descoberta ali dos 12 anos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes nossos filhos vão nos buscar no nosso universo, vão querer fazer as coisas com a gente, e a gente só pensa em deixar nossos filhos participar. A gente não busca fazer disso uma via de mão dupla. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando é uma atividade que a gente está fazendo e nossos filhos têm interesse, às vezes a gente afasta eles, porque aquilo ali é importante para a gente, isso aqui é muito importante, a gente não deixa eles participar, ou a gente pode ter a consciência de falar, não, deixa eu deixar ele participar aqui. Ainda é um jeito errado de só ser uma via de mão única. Ah, Marcelo, quer dizer que então que eu não posso deixar meu filho participar? Eu não devo deixar? Não, você deve sim deixar seu filho participar das atividades com você, tá? Mas é importante que isso não seja só o famoso venha a nós, ou seja, só seu filho participa do seu mundo, de suas atividades, porque ele está interessado.
o jeito errado, tá? O jeito certo é transformar isso numa via de mão dupla. Você já parou para observar as atividades do seu filho, aquilo que ele faz? Eu não tô falando de para-casa não, tá, gente? Até porque para-casa eu casco fora dos para-casa. Mas eu tô falando de algumas coisas do universo do seu filho e você já parou para participar daquilo ali com uma pergunta real, mesmo que orquestrada, transformar aquilo dali numa prática, tá? Vamos dar um exemplo. O seu filho, vamos colocar aqui em inúmeras idades, né? Seu filho joga um videogame, ou seu filho, vamos falar do digital, que é onde eu estou muito inserido, no sentido de proteger os nossos filhos, né? De buscar proteger, ser referência e criar conexão. Seu filho está ali vendo um Netflix, uma série, um filme, ou está jogando um game, e aí você vai lá, brinca um pouquinho e sai. Você está imergindo nesse mundo com seu filho? Você está separando um tempinho para tentar entender o que está acontecendo ali? Eu acho que o jeito mais legal é se seu filho assistir aquela série Bluey, porque ela conecta com pais e filhos, né? Com as mães, com os pais e com os filhos, mas tem hora que seu filho vai consumir ou vai estar em algum ambiente que ele é mais hostil para os adultos. Como que eu falo essa palavra hostil? Não é muito atrativo, por assim dizer. E é nessa hora que a gente tem que tentar entender esse mundo. Seja uma história que seja muito infantil, conversa com seu filho sobre essa história. Por exemplo, 3 porquinhos. Pergunta do seu filho, o que você entendeu aqui? Nossa, ele soprou esse dente do lobo. Nossa, o dente do lobo, mas sem um ar professional. Tenta buscar do seu filho um conhecimento. Tenta buscar do seu filho a opinião dele. O que ele achou da história. Sem falar se gostou ou não. O que você achou dessas cores desse desenho? O que você achou disso? É difícil de entrar? Tenta instigar no seu filho para que ele te ensine daquele universo. Porque se você consegue fazer isso, se você consegue ter esse diálogo, é bem provável, eu estou falando assim, cada criança de um jeito, tá, gente? Mas eu vou falar a minha experiência. A minha filha me compartilha muitas coisas por uma simples fala que eu faço com ela. Ela fala, vou dar um exemplo aqui bem no freestyle aqui, que não tá no script, tá, gente? Se não estava no script, vou dar um exemplo aqui no freestyle, que às vezes minha filha chega pra mim, papai, deixa eu te contar como foi a gincana hoje. Eu simplesmente falo com ela, filha, me conta como foi a gincana hoje. Eu repito o que ela falou, tá? Eu tô usando aí uma estratégia que é o quê? Quando eu repito as últimas frases para ela, eu tô dando uma ênfase maior. Isso não serve só para criança não, tá, gente? Isso serve para adulto. Isso é um exercício de escutativa, tá? Eu estou dando uma ênfase para ela, que eu estou prestando atenção no assunto dela, e estou dando uma ênfase para mim, para o Marcelo, que eu quero escutar aqui dali. E na hora que ela me fala, às vezes até vem umas presepadas, gente. Até vem umas presepadas que dá vontade de corrigir na hora, mas eu puxo o freio de mão e falo, deixa eu guardar isso aqui para depois. Mas eu começo a fazer perguntas de que, tipo, se ela me conta quanto foi a gincana hoje, eu pergunto para ela, mas aqui, e qual que foram? Eram 2 equipes, tinham camisas diferentes, como é que você sabia que equipe era qual? Aí ela faz até uma brincadeira, ela bota a mão, eu vou tirar o óculos aqui, gente, ela bota a mão na cara assim. Por quê? Eu não estava lá para ver, e essa pergunta é tão boba no universo dela que ela se sente feliz em explicar. Gente, esse exercício, ele não vai, como que eu posso dizer, ele não vai dar um 2x no processo de comunicação, no processo de ponte entre você e seu filho, entre você e sua filha, não. Ele vai potencializar de forma exponencial. E quem não sabe o que, assim, falar a palavra exponencial tem, não, Marcelo, o que é exponencial? Vou dar um exemplo, o que é exponencial para deixar na prática. A conexão, a ponte de conexão entre seu filho e seu filho não vai passar de 1 para 2, não, vai passar de 1 para 1000. Tá? Se você faz esse tipo de atividade, às vezes nem precisa conversar, às vezes a atividade pode ser num game que tá jogando, você jogar junto, você tentar passar de fase, você tentar falar, nossa, eu não tô conseguindo, me ajuda aqui, e vai, você passa, você tá compartilhando aquele momento do ambiente digital, do ambiente da vida do seu filho, da sua filha, tá? Então, nessa hora, quando você faz essa conexão, é uma oportunidade também que você detectar situações que os valores não estejam alinhados com os seus
E dentro desse ambiente, em alguma oportunidade, você falar: olha, mas isso não é legal, isso não é interessante. Eu faço muito isso justamente quando eu acompanho, vejo. A gente vai deixar isso para outro episódio, que é o poder da observação, o poder de observar nossos filhos. Eu sou uma pessoa que eu analiso muito padrões, tá? Eu tenho essa possibilidade, inclusive comenta aqui se você quer saber mais sobre isso. Eu analiso muito padrões, então eu utilizo dessa análise de padrões para poder fazer uma observação mais criteriosa dos conteúdos que minhas filhas estão consumindo. Então, no próximo episódio, eu vou trazer para vocês essa forma com que eu detecto através das ações dela, e depois detecto o conteúdo e depois troco o jaleco. O que é trocar o jaleco? Eu, além de criar pontos, fazer conexão, tentar fazer mais pontos de conexão, em algum momento específico eu utilizo uma estratégia que é a estratégia de: olha, agora é o educador. O educador é aquele que põe limite, o educador é aquele que conversa sobre os valores, sobre aqueles valores que norteiam. Agora, é fundamental uma coisa, tá? E eu queria te perguntar: quais são os seus valores? Você está certa dos seus valores? Você está certo dos seus valores? Eu queria dar uma dica, tá? De você entender um pouco o que é mentalidade overflow, entender um pouco o que é nutrir além da alimentação, entender um pouco essa minha linha de positividade, justamente porque ela pode somar muito na sua vida, na vida da sua família, pode transformar seu ambiente familiar, pode transformar seu ambiente profissional. E pode ser sim a solução de muitos problemas que podem estar acontecendo na sua relação com seus filhos, na sua relação com você mesmo. Até porque, para a gente melhorar a relação com nossos filhos, a gente tem que melhorar nosso conhecimento e a relação com a gente mesmo, tá? E de forma prática eu tenho construído, através inclusive do digital, né, daquilo que todo mundo bate, mas eu aqui eu acolho, eu falo: poxa, não tem jeito, não dá mais, não dá pra gente falar, existir, que não vai existir. Hoje o digital tá em tudo. Eu preferi tomar uma postura, uma linha que o equilíbrio. Equilíbrio é buscar utilizar todos os benefícios do digital e proteger os nossos filhos, proteger inclusive a gente mesmo. Gente, esse foi o episódio de hoje, foi num roteiro diferente. Me conta se você gostou, se você... Eu achei super legal, gente. Eu vou melhorar esse roteiro aqui. Eu achei super interessante. Eu acho que a linha ficou mais clara. Nos outros eu estava até um pouco ali perdido, eu viajava demais, por assim dizer. Esse aqui eu acho que eu me manteve na rédea. Mas me conta aí, qual que é a sua opinião? Porque nutrir vai além da alimentação. E me cobra, tá? No próximo episódio, eu falar sobre essa questão de como eu consigo fazer a análise de padrões, tá? Para poder ver se o conteúdo que os seus filhos, nossos filhos estão consumindo tá adequado ou não, tá bom? Mas até o próximo episódio.